Olá, estamos aqui com mais um episódio e agora a gente está falando sobre superação. Mulheres que passaram por traumas, por algumas situações na vida e vai contar, vai compartilhar aqui com a gente. E hoje a nossa convidada é a Maria Eliana, neuropsicóloga, evangélica, empresária, proprietária da loja Lohan, situada no Shopping Multicenter e também mãe da Daniela, um presente que Deus deu a ela. Prazer, Com Maria certeza. Eliana. Muita Prazer. saúde pra gente. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui com vocês. Nós também, porque a sua história. Meu Deus, hein? Vamos lá? Vou começar com a primeira pergunta, hein, Vivi? Bora! Vamos conhecer a sua história. Essa é só um pedacinho da minha É história. só. Ah, gente, outra coisa. Eu não sei se foi no episódio anterior ou no segundo episódio, eu já não lembro mais, que nós vamos ter o capítulo 2 da Adriana Carvalho, assim episódio como anterior. nós teremos da Maria Eliana. Isso é Ah, certo, se sim. ela topar. Ah, Porque a história é muito grande, tem um é desenrolar, né, verdade. imenso. É verdade, é verdade. E a gente vai. Não, e o capítulo 2 ainda não está pronto. Então não pode ser agora. Tá em fase de superação. Não, é que o capítulo 2 ainda está em construção. Construção, entendi. Entendeu? Eu estava até me recusando a falar essa pergunta aqui. Como você conheceu seu ex-companheiro? Eu queria mudar, eu queria botar assim: como você conheceu o Jurandir? Como você conheceu esse Então, infeliz? Vamos lá, que eu já peguei ranço, né? você sabe que eu... Então, assim, a gente vai falar de um relacionamento onde se percebe, né, um transtorno de personalidade, mas a gente não vai falar sobre o transtorno de personalidade, Sim. né? Porque o transtorno de personalidade é um traço da personalidade da pessoa. E assim, ele não era só isso, nós não somos só isso, né? Não. Então, temos uma história. E aí nós nos conhecemos na pandemia, no Tinder. Oh, gente, no Tinder! Ai, meu Deus. Olha aqui, só um negócio. Passa pra cá. Corta pra cá. Cadê Juan? Foi ali rapidinho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esquece Tinder. Fala lá pros seguidores. Não vão para o Tinder. Então, mas aí... Mas aí, assim, eu não penso dessa forma, né? Porque, assim, você pode conhecer uma pessoa maravilhosa na esquina da tua casa, e você pode conhecer o psicopata na esquina da tua casa, no barzinho, na festa da amiga, né? Então, Menos não no é... Tinder, Maria Eliana. Não. Eu conheço muitas pessoas que se casaram no Tinder e estão felizes. Sério? Sério, conheço. Caramba. E tem uma pessoa que fala sobre relacionamento, né? Um cara, e ele fala sobre identificar padrões, Uhum. né? Então, você atrai um padrão. Sabemos. E é por isso que, geralmente, quando a pessoa se relaciona com o narcisista, aí ela sai, aí vai para outro, aí vai para outro, Não. né? Tem como não. Vai, continua. E aí é isso, você identificar padrões. Então, ali tem tudo. Aí ele fala assim, onde que eu posso arranjar um homem bom, né? Um bom marido? Aí ele, no Tinder. No site Eu de aconselho olha numa só. igreja. Então, Mais probabilidade, guarda um homem santo de verdade, mais probabilidade de Que se conhecer também não é alguém certo, melhor. não, tá? É, mas a probabilidade é maior. É maior, mas não é certeza, Então, não. é isso aí. Então, Não é e mesmo. assim, e dentro da igreja também a gente tem narcisista, tem a Tem, psicopata. Tem, entendeu? a beça. Tem muitas mulheres sofrendo dentro de um relacionamento abusivo. A beça. Né, onde é mais difícil, porque assim, o que acontece dentro da igreja? Dentro da igreja, o narcisista é validado, porque o problema do narcisista é ele ser validado, né? Não é ele ser descoberto, entendeu? Então, dentro da igreja, assim, porque o Nossa, narcisista, perfeito isso, ele se perfeito. comporta muito bem, ele é muito educado, ele fala muito bem, Estão entendeu? corrigindo Ele é um sedutor. cristão. Um cristão de verdade, ele não vai ser narcisista. Um cristão. Vamos no cristão, então. Então, na questão do narcisista é que ele tem o espírito de Jezabel, né? Então, e onde está o espírito de Jezabel? Está ao nosso redor.
tá nas nossas relações, né? Tá no nosso meio. Tá, agora conta Verdade. pra gente um pouco dessa relação. Então, a gente se conheceu no site de relacionamento, né? No Tinder, e foi na pandemia, quando estava todo mundo confinado. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, então não tinha muito tempo, não tenho muito tempo de estar, né, em eventos sociais. E aí a gente se conheceu, começou a se falar. Ele estava em Lisboa e morando lá, Você aqui no Brasil. e eu aqui no Brasil. Certo. Aqui no Brasil. E aí a gente começou a conversar e assim, foi assim instantâneo, aquela química de conversa, de papo. E aí a gente ficou conversando durante 6 meses. Ele lá, né? E eu aqui. A idade dele, desculpa só pra... Ele tem 58 agora, né? Mas na época ele tinha 52. E aí a gente, depois de 6 meses, ele veio para cá, então a gente, né, conversando. Ele veio, que ele trabalha lá, ele mora lá. Ele é paulista. A vida dele é lá. A vida dele é lá. Ok. Ele é paulista e mora em Lisboa. Ele trabalha com TI. E aí eu já estava com a vontade de viajar, de ir para Portugal, de conhecer outros lugares, né? Porque eu nunca tinha ido. E essa foi... Eu falei, vou ver se eu conheço uma pessoa de outro lugar, né? E aí, deu match. Deu match. Deu match. Deu match, assim, ó, e foi maravilhoso, né? Então a gente ficou conversando, a gente falava todo dia, toda hora. E aí, depois de 6 meses, ele veio para cá. E aí, eu fui para São Paulo, né? E aí a gente encontrou em São Paulo. Aí ele me levou na casa dele, eu conheci a mãe dele, todo mundo. E assim, ó, no primeiro encontro eu já conheci todo mundo. Ou seja, esse homem é o homem da minha vida. Sim, exatamente. Foi nesse momento que você percebeu que você estava apaixonada? Não, ainda não. Não? Não. Eu quero saber o momento em que você percebeu que estava apaixonada. Depois que a gente ficou junto mesmo, né? 1 mês depois eu percebi que eu estava apaixonada. Mas ele demonstrava que ele já estava apaixonado, porque assim, a gente ficou junto, depois de 3 semanas ele estava dizendo eu te amo. Isso pela câmera, Não, pela web? Pessoalmente. Porque mas aí, passaram-se 6 meses, 6 meses do contato na web. sim. Aí você foi para São Paulo e ele saiu de Portugal e Sim, foi te encontrar em São Paulo. Exatamente. Depois do encontro, pessoalmente, Depois de 1 mês, ele já falava que te amava. já falava que me amava. E ele ficou aqui no Brasil? Veio pra cá? E aí o que aconteceu? A pandemia me ajudou, porque ele veio com passagem comprada de ida e volta e ia ficar 1 mês. E aí o voo foi cancelado. Aí cancelou 1 mês, cancelou de novo. Resultado, ele ficou quase 5 meses aqui. E aí, dentro desse tempo, o relacionamento cresceu. Claro. Né? A confiança também, eu conheci a família dele, a mãe, a irmã, todo mundo, né? E aí ele ia lá para casa e ficava lá, e aí ele fez muitas coisas para mim também, que ele é um homem muito inteligente. Mas tem a questão de se relacionar para ele, sabe? É a inflexibilidade, né, que o narcísico tem. E aí foi tudo muito maravilhoso, foi tudo intenso, tudo maravilhoso. E a gente continuou, e eu fui para lá várias vezes, ele vinha, eu ia. E aí, depois de 3 anos, como eu sou uma pessoa empreendedora, né? Sim. Então, eu tô o tempo todo pensando o que eu vou fazer. E aí, peraí, deixa eu ver como é que é comprar uma casa em Portugal. Aí pesquisei lá. Olha, tem negócio de leilão aqui. Aí eu descobri que tinha um nicho da casa em ruínas. Você estava disposta a ir para lá, inclusive? Não, de vez não. Mas a gente ia ficar, eu indo. Lá e cá. Aí eu ficava um pouco aqui, um pouco lá. Mas Porque ele não eu ainda tinha uma pretendo, casa? eu Mas ainda ele- pretendo abrir a clínica lá também. Mas ele tinha uma casa lá. Alugada. Aí você pretendia comprar com ele, então. Isso, aí a gente comprou juntos. Então Aí a conta gente que eu comprou vou juntos. chegar. Tá. E aí, depois de 3 anos, né, ele vindo, eu indo e tal.
Nesse meio tempo também teve uns términos, né? E aí voltou de novo, porque depois de um tempo que a gente estava se relacionando, aí começou já, tipo, ficava chateado, tratamento de silêncio. Mas você E ainda não até tinha então- percebido que ele era um narcisista Não, até então? não, porque Qual foi eu- esse momento? Porque até então, olha só, até então, eu não sabia nada de relacionamento narcisista, de transtorno de personalidade narcisista. Não tinha essa, sabe? E Você foi. teve uma briguinha no Eu bar? aprendi. Aqui, eu posso dizer que eu aprendi na prática, tá? Eu aprendi na prática. É na prática que a gente aprende. É. E aí, ele, depois de 3 anos, né? Eu comecei a procurar, né, sobre isso, e aí falei com ele, e aí ele falou, eu falei assim, poxa, a gente pode comprar juntos, a gente divide meio a meio, né? E como ele sabia fazer um monte de coisa, porque além dele ser TI, ele é eletricista, ele é artesão, ele é marceneiro, ou seja, Ele é tudo de bom. O cara não, tá feito. aqui, e além Maravilhoso. disso, ele tem 1,86 m. Era bonito. Love Muito bomb. bonito. Muito bonito, educado. Gentil, carinhoso. É Muito, não, o não, modus assim, operandi, as características sim, são não, praticamente a nossa iguais. relação, assim, foi maravilhosa, e ele era mesmo muito carinhoso, assim, sabe? E assim, teve química, né? Teve química, tanto que quando ele vai falar de mim, né? Ele fala assim, quando eu te vi, foi amor à primeira vista. Então, a Vivi fez essa pergunta, em que momento ele estava dando sinal de narcisismo, né? Em que momento ela Então, percebeu, né? Então, se ele- quando começou assim, não conseguia conversar sobre o que estava acontecendo. E aí te dava o castigo do silêncio. O castigo do silêncio. Ok. Mas isso quando você decidiu comprar a casa junto em Portugal, já tinham 3 anos de relacionamento entre E eu idas já e tinha, vindas. sim, e eu já tinha percebido Então, isso. ele já dava sinais que era assim ou ele foi se transformando bem depois? Não, ele foi dando sinais, só que eu não percebia. Sabe? Eu não percebia. Mas ele Eu dava só os sinais. Ele dava os sinais. E aí, quando começou a dar esses sinais, eu comecei a olhar, Mas eu depois de comecei a quanto tempo pesquisar. esses sinais? Depois de quanto tempo, assim? Porque nos primeiros meses você disse que era o homem Sim, perfeito. sim. Né? É. E aí, quanto tempo que eles já começam a dar esses sinais? Sim, assim? não, ele começou a dar os sinais, não demorou muito. Foi durante o tempo que ele estava aqui. Só que eu não percebia Entendi. que era isso. Estava apaixonada. É, a Exatamente. gente Não, não e não, percebe. assim, estava apaixonada e não conhecia sobre o transtorno. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre o transtorno. E aí a gente decidiu comprar essa casa, né? Eu pesquisei a casa, foi eu que achei a casa no LX. E ele foi lá, conversou com o corretor, negociou e a gente combinou como que a gente ia pagar. E aí a gente ia se casar. Meu Deus. A gente ia se casar, a gente ia construir lá, a reformar, ia fazer um projeto lá, né? Que foi em ruínas, a gente comprou uma casa em ruínas. E aí foi assim, ele comprou em agosto. Aí eu só fui para lá em novembro, então eu não vi a casa. Aí quando eu cheguei lá em novembro, ele estava com a ex dele morando dentro da casa dele, porque ele tinha alugado um quarto Calma. para ela. Mas você pagou essa casa que vocês compraram? Não, sim, não era, ele morava no apartamento que ele alugava. A casa que vocês compraram juntas, Sim. você deu um dinheiro. Sim, Você chegou a dar o dinheiro. sim, ele estava com... Aí a gente estava juntando o dinheiro, né? Ele estava juntando lá e eu estava juntando aqui. E aí, a princípio, a gente começou a juntar assim, eu botando na conta dele, transformando em euros na conta dele, para quando chegar no dia, ele pagar direto, sabe? E aí, quando eu cheguei lá, ele tinha... Só um minuto. Como assim quando você chegou lá? Oi, amor, eu tô indo, eu vou... Como é que foi isso? Sim. Não, a gente tinha combinado que eu Ele ia. sabia que você ia. Sabia que eu ia. No e dia ele, que você sim, chegou, e aí ele ele tinha sabia. dito que tinha alugado esse apartamento, esse quarto,
pra ex dele. E eu falei pra ele que eu não ia aceitar isso. Aí ele falou assim, não, mas espera, depois a gente vai resolver, né? A ex é mãe da filha? Não, é a ex-namorada dele que ele levou pra lá, que foi ele que levou ela. Ela é a ex-vítima, Ah, tá. entendeu? É a ex-vítima. Só que Você tem chegou uma... Sim, aí eu cheguei. Portugal. Aí ele falou, não, aí ele falou assim, não, eu vou falar com ela, e ela não ficou no apartamento, ela saiu, aí o quarto ficou trancado, né? E aí eu cheguei lá, tal, e a gente ficou juntos, depois a gente foi lá pra casa, que eu não conhecia Até a casa. então, cara, muito legal. Trouxe a menina pra cá, a responsabilidade era dele. Nada mais justo do que ele alugar uma casa até ela se restabelecer pra ir embora. Pensou Sim, você nisso? não, mas ela já tinha se restabelecido. Ela já tinha Mas se ele se restabelecido. achou Ela já responsável. Na tinha... tua cabeça, ele se achou responsável. Não, é que num dessas entendi. brigas que a gente teve... Ah. Eles reataram. Ah, porque então assim, tá. porque, olha só, o que Ah. que acontece? O narcisista, ele triangula. Sim. Então é assim, ó, você hoje é atual. Aí você teve um problema aqui, ele não vai resolver aqui. Aí ele vai procurar outra pessoa para ele conversar. Mas eu não entendi Entendeu? esse... E E depois aí, ele sim, fica. Isso, exatamente. eu não E ele entendi fala esse dela ponto. pra você, de você pra ela, porque ele precisa se sentir o queridão. Isso, mas eu não entendi esse ponto. Nessas brigas que você teve com ele chegou a dizer pra você que teve um retorno com ela, que eles chegaram a Não, voltar, ou você não. chegou lá de supetão e Não, aconteceu ele que ela tava lá? não, ele não teve, não. Eu só aluguei o quarto aqui para ela porque ela estava precisando. Só Então isso. ele é exatamente o que Só isso. Então, Só na tua que aí, cabeça, aquilo que ele quis passar pra você foi aquilo que eu falei, então, que ele é um cara muito legal, ele Sim. alugou pra ela porque ele se sentiu responsável. sim, porque... exatamente. Ah, então é isso que ele queria exatamente, passar. exatamente, Entendi. exatamente. Eu queria saber até que um pouco por que você aceitou isso. Porque ela era uma Entendi. pessoa legal. Entendeu? Aí você chegou. Aí eu cheguei. Só que aí quando eu cheguei lá, aí eu vi. Não, e outra coisa, ele falou assim: ela só fica aqui um dia da semana. Que ela mora em outro lugar, e aí um dia da semana ela vem para Lisboa para fazer um serviço aqui, e aí aqui fica mais perto. Que é tudo mentira, claro. Só que aí quando eu cheguei lá, o que que eu vi? Todas as coisas dela lá. A escova de pentear o cabelo na tomada. Aí saímos, fomos lá para casa para conhecer a casa, que eu até então não conhecia a casa. Ruínas. Ruínas. Eu tinha só visto de fotos, né? Aí quando você viu que vocês tiveram uma briga, não tiveram nada, ele conseguiu te convencer que não era nada. Não, porque não pode brigar com ele. Não pode, ele não briga com você. O narcisista não briga. Quem Ele não briga é briga. você. A louca é você. A maluca é Mas você. aí você fez Exatamente. esse papel de louca ou não fez? Não, eu fiquei quieta. Ficou Eu fiquei quieta porque eu sei que se eu fizesse alguma coisa, eu ia ter que vir embora. E você estava tão Ele- apaixonada que estava Ele ia me. isso. E aí eu tinha que terminar ali, porque eu tinha que ver como que eu ia fazer, Até entendeu? porque tinha grana em jogo. Grana dela. Exatamente, exatamente. E aí fomos lá para casa. Aí chegamos lá, né? Alugamos uma casa lá perto, né? Passamos acho que 5 dias lá. Alugamos uma casa perto, e aí a gente ia lá na obra, ver a obra, o que tinha que fazer. Tá. Depois de 5 dias, voltamos para Lisboa. Quando eu cheguei. E aí ele tinha dito que ela não ia estar lá. Durante o tempo que eu estivesse lá, ela não ia estar. Só que quando eu cheguei no apartamento, estava o apartamento limpo, geladeira abastecida, a escova de cabelo na tomada, sabe? Então eu vi que ela não estava ali um dia da semana, Sim. né? Ela estava ali sempre Morando. morando. E você aceitou? Não. E aí eu fiquei quieta, né? Fazer o quê? Aceitou. Aí eu falei assim para ele: eu tô vendo aqui que você dá muita liberdade, né, para ela. Ele ficou mudo. Falou nada. E aí eu vim Você já embora. estava completamente apaixonada por ele. A verdade é essa, né? Eu tava, sim, eu tava, sei como é tava. isso. Não, eu posso dizer para você, ele era o amor da minha vida, Sei como é. tá? Ele era o A gente amor da minha aceita vida. muita coisa quando a gente tá apaixonado. Até não é pior do que paixão, mas continua. Ele era o amor da minha vida. E aí tá, então, aí eu voltei. Que eu fiquei só 20 dias. Aí eu voltei. E aí o contrato já tinha sido assinado, né? Da compra da casa, já tinha sido assinado. E aí, quando eu voltei, eu falei assim: agora eu vou conversar com ele. Falei assim: então, olha só, a gente precisa conversar. Porque a gente tá comprando uma casa juntos, né? E você tinha dito para mim que quando a gente fizesse isso, né? Que você não ia ficar morando com ela.
né? Que ela não ia ficar aí no apartamento. Você ia Essa sair conversa daí. era ele lá e você cá. Sim. Vocês conversando por Isso. telefone, Ela não ia ficar aí. internet. E aí ele comprou porque assim, a casa era em ruínas, mas ele comprou uma roulotte, sabe? Que é uma casinha daquelas que você bota no carro, né? Uhum. E leva. Isso. E aí ele levou ela lá para ruínas. Então a gente arrumou, ela tinha tudo. Então a gente ficou lá, né? E aí quando eu voltei para Lisboa, a casa estava assim, né? Como se ela estivesse lá, ficou lá, né? Porque se ela ficou lá durante o tempo que nós não estávamos lá, é porque ela mora lá, certo? Óbvio. Não é porque ela fica lá um dia, né? Uhum. E aí, quando eu voltei, aí eu fui falar com ele, né? Eu falei assim, olha, eu acho que não é bem do jeito que eu vi, né? Eu acho que ela não fica aí só um dia. E aí, fui confrontar ele, né? Sobre as coisas. E eu acho que você precisa falar a verdade pra mim. E aí, ele falou que eu tava louca. Uhum. Uhum, claro. Né? Eu tava louca, que que não tinha nada. Desequilibrada. Né? Eu falei assim, sabe por quê? Outra questão, né? Porque também estava envolvida a questão do dinheiro também, Financeiro. né? Claro. Falei, olha, você está comprando uma casa comigo. Ela é sua ex que mora com você. E aí a gente compra casa, né? Leva aí junto? Fica tudo eu aqui, ele lá, aí arruma a casa, daqui a pouco ela tá lá com ele, Monta a tua casa. né? E aí, vamos lá, agora eu não quero mais esse relacionamento. Aí separa e faz assim, pô, foi todo o meu investimento também, né? Porque ela podia também pedir, dizer, não, olha só, o que ele tem também é meu, né? E aí eu fui falar com ele. Ainda mais, assim, ela é brasileira, ele é brasileiro. Então, as leis Seriam iguais para todos. iguais, se ela quisesse processar ele, ela Claro. processava, entendeu? Claro. União estável. Não ia prevalecer a de lá. Ia prevalecer daqui. Sabe por quê? Porque quando ela foi para lá, ela já se relacionava com ele já aqui há 3 anos. No Brasil. No Brasil. Uhum. Entendeu? Então ela tinha como comprovar. Outra coisa, tudo dela no endereço dele. Telefone, lá nas finanças, tudo. Ela saiu de lá, já tinha 3 anos que a gente estava namorando e ela não trocou nada. Não tirou nada do nome dele. E ainda depois de 3 anos e meio, ela ainda volta para casa dele para morar no quarto, sabe? E aí eu tenho que aceitar uma situação dessa? Não, óbvio que não. Aí quando eu falei isso com ele, Ninguém confrontei e aceita falei isso. assim, olha... E ainda faltava uma parte do dinheiro para depositar na conta. Só tinha depositado até então 5 mil euros. E a gente comprou por 29 mil euros, né? 14.500 euros cada um, mais os impostos. E aí eu tinha depositado 5 mil euros na conta dele. Mas ele também deixava o dinheiro dele lá, o euro lá dele também? Ou só você estava depositando isso? Não, ele deixava o dele. Tá, ok. Mas a conta era dele. Mas era na conta dele. Ok. Entendeu? Mas era na conta dele. Só que eu falei, e aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu falei assim, não vou mais depositar o dinheiro na conta dele. Peguei o telefone, liguei para ele, falei, olha, me dá o telefone do corretor. Aí ele me deu, eu falei, eu não vou mais depositar o dinheiro na sua conta. Eu vou falar com o proprietário. Vou depositar direto na conta do proprietário. Porque o corretor disse que não pode, que não sei o quê, que tem que sair de um. Liguei pro corretor, falei com ele, expliquei a situação. Aí ele falou assim, pode deixar que eu vou falar com o proprietário. Falou com o proprietário, pronto, tudo ok. Eu falei assim, ó, no dia da escritura, eu faço a transferência direto pro proprietário. Só que eu tinha 5 mil euros com ele, né? Eu precisava dos meus 5 mil euros. E eu já tinha combinado que ele ia assinar a escritura, porque eu não estava lá, né? Então eu fiz uma escritura, uma procuração, mandei para ele assinar. Ele assinou por ele e assinou por mim. E aí eu falei assim para ele, aí a gente ia assinar a escritura no dia final de fevereiro. Com tudo isso, você ainda com o projeto de comprar a casa. Sim. Aí, não, porque até então ele não tinha terminado comigo, entendeu? Entendi, mas você Não, não ficou a questão com medo não era nem de... ele terminar com você, era você ter tomado uma atitude, você não ficou né? com medo Então, de... mas eu não tomei uma atitude porque eu não queria perder o meu dinheiro Mas você também, não ficou entendeu? com medo dela ter direito a essa metade da casa mesmo, você comprando? Não, a minha metade ela não ia ter. Não, a metade dele, Dele, né? Ele ia ter a metade dele. A minha ela não ia ter. Aí tá. Porque a casa ia ser meia-meia o nome dos dois? Meia-meia. Nome dos dois.
E aí eu falei com ele, falei assim, ó, você precisa ser sincero comigo. Quando eu falei isso, que ele precisava ser sincero comigo, que eu e mandei um e-mail falando as coisas, ele, pum, me bloqueou. Pronto. E ele nunca mais falou comigo. Oi? 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 Nunca mais. Isso foi quando? Isso foi 29 de janeiro. De 2020. Desse ano? Não, de Cinco. 2023. De 2023, nós estamos em 2026. maio de 2026. Não, 2024. 2 anos. 2024. E ele nunca mais falou com você, te bloqueou, ficou com seu dinheiro, você quase... Aí, Ele me bloqueou como, assim, ele, como se eu não existisse. E aí entra o descarte narcisista. Porque o narcisista ele não termina com você, ele Não, descarta você. É isso. Eu não quero falar sobre isso, acabou. Entendeu? E aí entra a relação objetal, né? Porque eu era... E aí quando eu falei com ele, tá, aí bloqueou, eu falei, caramba, que é isso? Não vai falar mais comigo? Como assim? Aí fui acertando as coisas com o corretor, né? Ele é o dinheiro que tá... Ele não podia comprar sozinho, porque ele não tinha dinheiro. Ele precisava do meu. Mas tinha sua procuração que assinava por você? Tinha a procuração que assinava por mim, mas ele não tinha o dinheiro todo. E como Mas ficou eu com ia... seu dinheiro. Não, aí... Não, tudo certo. Ele foi lá, assinou, pagou os 5 mil que estava na conta dele referente à minha parte, né? Isso daí, tudo ok. Fez. Só que assim, foi lá, assinou a escritura, tirou foto, mandou da escritura, mas sem falar comigo. Não falou nada. E tava com passagem marcada para vir para o Brasil. Eu tava esperando ele. 4 de março, ele ia vir. E isso foi final de fevereiro, que assinou a escritura. Só que aí, 29, ele não falou mais comigo. Assinei a escritura e tal, e aí depois eu falei assim, olha, a gente precisa conversar, né? Porque afinal de contas nós compramos um imóvel juntos. Ele falou assim, agora você tem 2 opções. Ou você compra a minha parte, ou eu compro a sua. Aí eu falei, ué, mas então por que você, se era isso, por que então que você não comprou sozinho? Porque o contrato de compra e venda foi feito só no nome dele. Deu 3 mil euros. Eu não tinha obrigação de continuar. Ele podia ter desfeito e falar assim, não, tá querendo, ó. Toma seu Claro. dinheiro. Se ele toma seu tivesse dinheiro, boa fé. a gente não vai ficar mais junto. Você eu vou comprar sozinho. Né? Ele não Com tinha a esse ex que dinheiro. estava lá pagando aluguel lá para ele, né? Segundo ele, estava ajudando. Mas não. Então, eu falei assim, não, olha só que lá são 2 casas geminadas, sabe? Uhum. Aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, porque eu queria ter um imóvel lá, sabe? Eu amo Portugal. Então, assim, é uma coisa que eu queria para mim. E aí ele falou assim, não, você só tem 2 opções. E aí foi a última vez que ele falou comigo, tá? E isso por mensagem. Ou você compra a minha parte ou eu compro a sua. Eu falei assim, mas por que você não comprou sozinha? Ah, porque eu não tinha dinheiro. Agora tem? Porque eu não tinha dinheiro. Eu falei, porque você não tinha dinheiro. E aí você comprou junto comigo para depois de dizer assim, não, agora você vende a sua parte para mim e eu vou te pagar como puder. Aí eu falei isso, eu falei assim, mas você não tem dinheiro? Ele falou, não, eu pago como puder. Isso aí. Então, quem seria... Aí a Maria Eliana seria o quê? O banco que financiou a minha casa em Portugal, né? E relacionamento se acaba. Assim, Só que aí eu não abri mão. Aí você processou. Tá processando. Não, aí eu falei assim, não, eu quero... Ah, não, mas não tem possibilidade. Aí ele me ameaçou, falou que eu não ia conseguir fazer nada lá, que ele não ia deixar, que ia apodrecer, que aquele lugar ia apodrecer, que ele não ia... Se eu fizesse qualquer coisa, que ele ia embargar a obra. Então eu tinha que comprar a parte dele. Só que eu não tinha dinheiro também para comprar a parte dele. Ele queria um preço justo ou queria também ganhar dinheiro? Não, ele era o mesmo valor. Ele não O que ele gastou seria o que você pagaria a ele. Isso. Mas naquele momento você não tinha. Não tinha. Não tinha. Aí ele falou assim, não, eu quero o valor, né? E eu quero também os impostos. Porque tem os impostos Sim. que eu paguei. Eu falei, mas eu não sou obrigada a pagar os seus impostos. Se você vender para qualquer pessoa, você vai... Quem paga os impostos, né? Você não recebe de volta o imposto que você pagou de transmissão,
né? E aí eu arrumei uma advogada, e a advogada fez a negociação e ele teve que me vender sem pagar os impostos. E aí ele queria comprar parcelado, né? E aí eu que comprei parcelado, na verdade, né? Aí ele me vendeu, me deu então um a prazo. propriedade é sua, É minha. somente sua hoje em Sim, dia. e está restaurada. Que legal, olha, Vivi. Mas assim, eu sei porque eu já fui apaixonada, né? Eu sou apaixonada pelo meu marido, fui apaixonada e eu sei. Não, mas vocês têm que entender, vocês não sabem Não, o mas que eu que acho que- aconteceu. mas eu acho- Aí tá, né? Acabou, passou 2 anos, sofri, Essa parte chorei, vai chegar, chorei. é. Nossa, olha, vou falar pra você. Porque o maior prejuízo todo disso aí foi o emocional. Nossa, No sim, financeiro jogava de. Eu sei que quando a gente está apaixonado, a gente gasta Sim, 100 mil, sim, jogava. 200 Não, porque, mil. sim, de porque menos. olha só, a intenção dele era essa mesmo, né? Olha Ah. só, eu termino com ela, vai ficar triste. Esse Tá é o- que é o lá lixo no que a gente Brasil, se tem sente. um Querer monte vir de pra coisa cá. pra fazer. Com essa casa velha, vai me vender. Falei, não dou. Porque foi Deus que me deu. Então não dou. Vou trabalhar, fiz um empréstimo, paguei ele e Depois fiquei dessa- sofrendo. Isso, Sofrendo, sofreu como chorando. nunca- imagino. Por quê? Mas por quê? Eu sei que também que tem aí uma parte espiritual, né? E nisso chorei. Sofri muito, A parte muito, mais muito mesmo. difícil foi quando ele te bloqueou, pra você. Assim, qual foi o momento mais difícil pra você disso tudo? O momento mais difícil foi o fato de a gente não ter terminado, né? Dele não ter falado nada, dele simplesmente ter Sumido. me bloqueado, me descartado. porque- Desaparecido. Sim, não, e ainda tem mais. Aí eu tinha roupas lá na casa dele, porque a gente ia casar, né? A gente ia ficar Normal. junto. Eu já tinha deixado um guarda-roupa lá para não ficar com mala para lá e para cá, né? Aí sabe o que ele fez? Aí ele veio pro Brasil, né? Eu tava esperando ele. Tava esperando que ele viesse. Achando Só que que ele não resolveu. veio mais para mim, porque ele me bloqueou, né? E ele já tava com outro relacionamento lá. Aí ele trouxe as minhas roupas. Aí eu falei assim, olha, eu preciso que você traga as minhas roupas, né? As coisas que eu tinha deixado lá. Inclusive, eu tinha deixado umas coisas que eu comprei para vender na loja. Ele trouxe. Você sabe o que ele fez? Aí ele só falava comigo por e-mail, tá? Porque telefone não. Botou tudo dentro de um saco de lixo e mandou entregar lá na casa da irmã dele. Que mora aqui no Brasil. E aí ela mandou para mim. Aí você ia falar que depois de 2 anos de ter sofrido tudo, o Sim, que aconteceu? eu continuava chorando e Bonito sofrendo. apareceu? Continuava chorando e sofrendo. Aí o que eu fiz? Fui orar. Orei a Deus, pedi a Deus para transformar. E aí depois falei, vou lá na casa dele, vou falar com ele, vou ver se ele me recebe. 2 anos depois. 2 Lá anos em depois. Portugal? Lá em Portugal. Aí fui. Você ainda era apaixonada por ele 2 Ainda anos era depois? apaixonada por ele. Aí fui. Cheguei lá, arrumei tudo. Tinha um hotelzinho que era pertinho da casa dele, né? Que aí eu já conhecia tudo lá. Aí fiquei nesse hotelzinho. Dessa vez você foi sem avisá-lo. Sem avisar. Tá, sem avisar. Já sabia que a filha dele estava morando com ele, né? Aí fui, comprei a passagem. Cheguei lá, falei assim, vou chegar lá e vou ficar esperando. Vou lá na casa dele, vou bater na porta, né? Porque aí ele vai falar comigo, ele vai conversar comigo. Só que aí, quando eu cheguei lá, ele não estava. Ele estava na casa da outra. Da outra que não era a outra. Já era a terceira. Era a terceira. Porque, na verdade, ele não estava com aquela que eu achava que estava. Ele estava com outra. Na verdade, ele vive disso, então. Vive desses minis ele- golpes, na verdade, né? É vítima, não é nem pelo golpe. O narcisista, ele precisa ter uma presa, ele precisa ter uma vítima, ele precisa ter alguém para ele triangular. Então, olha só, é difícil. que assim, no final, né? Deixa eu contar só quando eu cheguei lá, fiquei lá esperando ele, né? Aí bati lá, dei um jeito de entrar no prédio. Aí a filha dele que abriu a porta falou que ele não estava. Aí eu falei, ela, não, mas ele tá não sei aonde, ele vai chegar a tal hora. Eu fiquei lá esperando o dia inteiro. Aí quando foi de noitinha, ele passou. Eu tava lá, eu lembro que ele passou.
Aí que você vê o caráter perverso. O narcisista, Entendeu? ele tem um Porque caráter perverso. o caráter perverso, ele tem prazer no seu sofrimento. É isso. Né? Então, para ele saber que eu estava sofrendo, que eu estava chorando. Aí Aí ele gozo, passou como? entendeu? Ele passou como? Ele passou assim, ó. E rindo. E aí isso, eu saí Vivi, dali. é um modus operandi. Isso aí não é ele, não é esse Genival aí, não. Todos eles são assim. E aí é tipo assim, porque você foi chata, porque você me cobrou uma coisa. Chegaram a conversar? Não. Ele fez isso. Que eu tô Nem falando depois pra desse você. tchauzinho, vocês nunca mais conversaram. Não, ele passou rindo. Tipo assim, você veio aqui atrás de mim? Otária. Ainda ligou pra irmã pra falar assim, olha só, ela tá lá na minha porta. Fala pra ela que se ela não sair de lá, eu vou chamar a polícia. Mentira. Porque isso é assédio. Gente, graças a Deus, eu nunca me envolvi. E aí, comprei a casa, né? Mas assim, comprei a casa, né? Depois. E hoje eu tô restaurando, né? A casa. Mas assim, final da história, né? O que a gente entende sobre isso? Isso aí eu gostaria que você falasse olhando para lá. Então, o que a gente entende sobre isso? Porque assim, se fala muito hoje, né? Em relacionamento narcisista, né? Personalidade narcisista, transtorno e o relacionamento com o narcisista, como que é difícil. Mas isso não tem a ver com isso. A minha história tem a ver com relacionamento. O quanto você tem a ver com profundidade, com entrega, com lealdade, com confiança, sabe? Com assertividade, de você saber chegar e dizer o que você sente, o que você pensa, o que está acontecendo. Eu dizer, eu não quero mais. Eu conheci outra pessoa, né? Ou dizer, isso daqui não tá bom. Porque eu não conseguia conversar com ele. Antes de vir, eu tentei falar com ele, ele fazia assim, ó, igual uma criança, né? Quando se fala assim, o narcisista, o problema do narcisista é que ele é infantilizado. Sim. Ele não tem maturidade Na maioria das vezes emocional. a culpa é da mãe como dele. se ele... Não, no caso dele é isso mesmo. Mas é como se ele fosse uma criança, né? Se a criança, quando ela quer fazer uma coisa, ela quer fazer aquilo, tem que ser daquele jeito. Eu não quero, eu não vou, eu não faço, não é assim? Assim é o narcisista. Outra coisa, além dele ser narcisista, tem uma coisa que eu sei porque eu fui uma mulher assim. Existe uma diferença entre o amor e a paixão. Quando a gente está muito apaixonada, além da gente fingir não ver os sinais, porque a gente vê, a gente aceita muita coisa. Sim. A gente aceita eu acho que ele tá com outra, mas eu vou conseguir tirar outra dele. E a gente vai aceitando e a gente não consegue mudar. Você vê que você aceitou muita coisa que se você não tivesse apaixonada, você não aceitaria? Porque assim, a gente quando tá apaixonada num relacionamento, e depois que a gente casa, a gente aceitou coisas nesse namoro que quando a gente casa, a gente não aceita mais. Só que você casou com a pessoa assim, mas só que na hora você tava muito apaixonada. Então assim, ele já era esse narcisista, né? E por você estar muito apaixonada, eu vou te fazer 2 perguntas aqui logo pra gente matar. Você tá muito apaixonada, você aceitou esse narcisismo, você aceitou isso por conta da paixão. E qual é o teu sentimento hoje em relação a ele? Eu aceitei, não por conta da paixão, porque a paixão já tinha passado, por conta do amor que eu sentia por ele. E por conta de tudo que ele fez antes, porque eu achava que ele não era, eu não queria acreditar que ele era aquela pessoa. Que ele não era aquela pessoa do fim. Porque a pessoa, entendeu? quando tá apaixonada e se pega com um narcisista, ela Porque não ele vê esses não, defeitos. e assim, Isso que eu tô não, falando, mas ele- o amor você consegue. Quando você ama, você consegue. A diferença do amor e da paixão é que a paixão é louca. O amor, ele é mais sóbrio. Então, com o amor, você consegue dizer, poxa, eu não quero. Não, com narcisista não. Mas Ele eu tem toda uma achava, estratégia. achava que eu ia dela. conseguir fazer, Claro, né? claro. Eu achava que eu ia conseguir, porque assim, o que eu aprendo com isso, né? Eu aprendo
a olhar para a relação, né? Para ver, hoje ter um entendimento, né, do que realmente se transforma, porque ele é duro, ele não gira, entendeu? Ele não faz a curva, não. Ele cai em cima da parede, mas ele não faz a curva. E, assim, eu sempre quis amar uma pessoa, né, um homem. E ele foi o homem que eu amei, entendeu? E ainda ama. E ele falou assim, e eu falei assim para Deus, sabe, que se fosse possível que o Senhor transformasse ele para mim. Mas que, se não fosse de Deus, que sobretudo fosse feita a vontade do Senhor, sabe? Mas o Senhor já te contou que narcisista não tem cura ou eu tô te contando agora? Não, eu sei que não tem. Ah, que bom. Não tem porque é um transtorno de personalidade. Mas eu sei também que não existe impossível para Deus. Verdade. Né? E através desse, assim, então não importa se você matou 1000, não importa se você roubou 300. Para Deus não existe impossível, né? Porque ele não olha para o que você fez, ele olha daqui para frente. Quando Jesus estava na cruz, todo mundo duvidando dele, né? Quem foi que falou assim, se tu és o Cristo, né? O otimismo está ali com isso. Entendeu? Então, é esse Deus que eu creio. Um Deus que tudo pode. Mas eu não posso deixar a minha vida eu amo, vou dizer assim para você, olha, eu aprendi, o que eu aprendi? Eu aprendi o que é o amor, que tudo suporta, que tudo crê. Porque o que é o amor que tudo suporta, que tudo crê? É o amor que, independente do que você faz, para mim, eu continuo te amando. E é esse amor que Deus tem por nós, entendeu? Então, tipo assim, ó, você roubou, você matou, você fez isso. Aí Deus fala assim, olha, porque você roubou, porque você matou, porque você traiu, eu não gosto mais de você. Não, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Exatamente, okay. Exatamente. Então, eu entendo muito a tua fala, mas peço a Deus que nunca me permita ter um amor desse. Peço a Deus de joelhos que nunca Deus me permita ter um amor desse que tudo suporta por um homem. Então, não, é assim, olha, porque quando eu falo assim, até por um filho, se ele fizer algo de errado, eu vou pegar a minha única filha, que é meu único bem maior, que é a Sofia, e se ela fizer algo de muito errado, eu vou levar ela lá na porta da delegacia, porque ela vai precisar aprender. Então, mas é porque você não deixou eu completar. É isso. É isso que você não entendeu. Me deu um calor já que eu tô precisando tirar esse casaco. Tudo suporta, tudo ama. Não, olha só. Não, olha só. 1000 vezes não. Então, Você é uma mulher maravilhosa. Você é linda. Você é uma empresária. Você conhece a palavra de Deus. Isso é inadmissível. O Deus que você crê, que eu acho que seja o mesmo que o meu, sim, não é possível que ele vai deixar você ainda crescer esse sentimento por esse Jurandir. Não tem como. Eu me recuso. Não, então, mas olha só, quando eu falo assim, um amor que tudo suporta, não é um amor que tudo aceita, porque se eu aceitasse, eu tinha ficado lá com ele, não ia ter falado nada, ia ficar me Você não ficou porque ele não quis. Porque ele não quis. Então, mas aí, olha só, eu pedi a Deus que transformasse, não transformou. Mas eu não ficaria com ele do jeito que ele é. Ótimo. Entendeu? Não. Tô até tranquila. Sim, aí eu posso dizer assim, ó, é isso aí, é esse ponto que eu quero falar, o amor que tudo suporta, né? Porque, olha só, sua filha matou, vai ser presa, mas você vai deixar de amar ela? Jamais. Não, mas ela vai, entendeu? Então, tipo assim, ó, e foi isso que eu fiz, assim, ó, eu amo, mas o que você me fez tem que ser, eu quero justiça, entendeu? Eu vou te falar uma coisa assim, agora até mais como... Você tem que pagar, né? Você tem que aprender, ainda que seja pagando. Você precisa aprender porque ele faz aqui, aí ele fez com outro. E assim, depois eu fui ver que todos os relacionamentos dele foram assim. Mas você tem ciência total
que o milagre existe porque Deus é um Deus onipotente, onipresente, maravilhoso, perfeito, tudo pode. Sim. Mas que o narcisista ainda não está na relação dos milagres de Deus. Não tá. Fica quieta. Não tá. Não tem cura. Deus ainda não curou. Mas pode. Nessa vida. Olha só, agora, vamos falar agora rapidinho, sem brincadeira. Olha só, sabe o que tô brincando, não. Não, escuta, sabe o que a palavra de Deus diz? Sabe o que eu creio? Que não existe. Não existe. Joelhos que não se dobre diante de Deus. Não existe. Não existe mesmo. Deixa eu só te falar uma coisa. Nisso tudo que vocês falaram, que você falou também, a gente brincou aqui, é claro, para Deus não tem impossível, se Deus quiser, ele faz. Mas eu também, olha claro, aqui, Juan. O amor que aqui, tudo crê, só para tudo deixar suporta. claro, eu não brinquei, não. Eu falei exatamente o que eu penso. Mas Deus o amor no estalo... que tudo crê, tudo suporta, mas o que é que eu penso hoje? Que Deus tem o melhor pra mim. Isso tem aí, algo deixa melhor isso. pra mim. Tem. E é esse melhor que Deixa eu te falar uma esperando. coisa. E vai chegar. Num estalo de dedo, Deus faz o que ele quer. Só que a gente precisa entender o que é a nossa vontade e o que é a vontade de Deus. Sim. A primeira coisa, a gente precisa se amar mais. A gente tem que amar. Deus fala pra gente amar a gente assim, amar ao próximo como a si mesmo. Você tá amando mais ao próximo porque de tudo que ele te fez, esse amor, porque existem alguns amores. Olha, gente, ele não pode ver as minhas lágrimas, não, tá? Não, senão ele vai ficar muito feliz. Existe o amor eros, existe o amor que é de pai para filho, existe o amor de homem e mulher. O amor de homem e mulher, ele é um pouco diferente. Tanto é que Jesus, ele não deu a mulher, Deus não deu a mulher, deu o filho. Porque é o amor incondicional. Quando a gente se compara ao amor a um filho, não dá para comparar. O amor do filho, o amor de Deus, é um amor diferente. Então, esse amor que você tem por esse homem é um amor do qual, porque amor é igual a perdão, ele é uma decisão. Eu decido amar. Você precisa decidir a não amar mais esse homem. Essa decisão você não teve ainda. Não teve. Assim, é um amor que eu não consigo tirar de dentro de mim, mas eu não Mas amor é decisão. Olha só, entendeu? Mas aí você vai passar a vida inteira amando alguém sem dar oportunidade para outra pessoa. Não, mas eu estou dando. Agora você vai estar nas nossas orações de joelho no E chão. deixa eu te falar, amor. Não, mas deixa eu terminar dando. rapidinho. Amor é uma decisão. Você decide amar. Então você precisa decidir a não amar mais, porque enquanto você colocar na sua cabeça e ficar repetindo pra você que ele é o grande amor da sua vida, ele não é mais. Ele foi, assim, no episódio 2, que vai acontecer no mês 7, vocês vão ver um outro desenrolar dessa história. Aí vocês vão ver o que eu fiz, porque assim, aí no final, assim, o que você fez com a sua dor? Porque assim, o que a gente aprende com isso, né? Porque a gente tá falando de superação, né? E existem pessoas que têm essa capacidade de se superar, né? E de mudar as coisas, de transformar as coisas. Sim, né? claro. Então, eu transformei esse relacionamento e a minha dor no investimento. Tá, mas deixa eu só concluir, a gente termina aqui agora. Você precisa decidir a não amar mais. E, como eu te falei, isso daí é uma decisão. Eu não quero amar mais. Enquanto você botar na tua cabeça que esse homem é o grande amor da tua vida, você não vai conseguir dar oportunidade. E você não precisa. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai arrancar teu sentimento. Mas peraí, disse que eu não tô dando oportunidade? A gente já percebeu. Você não sabe. É o grande amor da tua vida e que Deus pode transformar. Então, Deus se entendeu que você ora para que Deus transforme. Não. Mas vamos lá. Deixa eu só terminar, depois você debate. Você não tá entendendo. Não, rapidinho. Aí, quando você... me perdi. Quando você... Sentimento, Deus não vem e tira. Eu vou pedir a Deus para tirar esse sentimento de mim. Deus, você já está dizendo. Você precisa tirar esse sentimento de você. Você não tira, é igual você casar. abre mão. Não, olha é igual só, casar. Você não tira, você abre mão. Olha só, é igual casar. Deus te dá várias opções. Deus escolhe um marido para mim. Deus não escolhe. Quem escolhe o meu marido sou eu. Deus me dá as opções. Deus vai te dar várias maneiras de você tirar esse sentimento. Mas quem tem que querer tirar esse sentimento é você. E você pode até não perceber isso. Mas, gente, eu não sei se você teve... Eu já tô conhecendo um português maravilhoso. Uma coisa é conhecer alguém, outra coisa é tirar esse sentimento. Mas o que você deu a entender isso aí. É uma coisa que, assim... O que a gente... como você falou, é difícil. Vamos fazer esse mistério pro episódio 2, porque Maria Eliana tem muita coisa ainda pra falar com a gente. Isso. E vocês vão ficar aí na curiosidade. Eu quero muito agradecer, muito mesmo,
mesmo o seu tempo. E tua coragem. A tua coragem de falar aqui. Tua coragem. Eu quero te dar um abraço bem apertado quando a gente acabar aqui e também dor tapa, assim, de leve, tá? Porque você é linda, maravilhosa. Muito corajosa, porque dificilmente a gente conta as nossas derrotas. Ela tem uma clínica de neuropsicologia, né? Tem uma loja lá no Multicenter. Nós estamos, inclusive, vestindo as roupas dela, né? Ela que tem os a gente tá de irmã gêmea, mas é porque a gente quis fazer isso, né? Que a gente é cafona com roupa igual, não, tá, gente? Até porque Vivi é mais velha que eu, nós não somos irmãs, né? Embora não pareça. Parece, né? tá bem mais velha. Mas a gente quis fazer isso, né? Pra estar recebendo a Maria Eliana. Então, aguardem esse episódio 2. Tá, agora eu queria que você deixasse uma mensagem para quem passa por isso, para quem já se envolveu, se está se envolvendo com narcisismo, para quem ainda acha que ainda tem jeito, que não tem. O que você queria deixar de mensagem para mulheres que passam ou estão passando, que já passaram pelo que você passou? O que eu queria deixar de mensagem é que, assim, se fala muito do transtorno de personalidade narcisista, né? Meu marido narcisista, que é narcisista, mas que essa história tem a ver com relacionamento. Então, com profundidade, com lealdade, com justiça, com confiança, com grau de confiança, o quanto eu confio, o quanto eu deixo de enxergar por causa de um sentimento que eu tenho, né? O quanto eu dependo daquilo, o quanto eu sou apegado. E é isso. Então, o narcisista, ele é desapegado, ele não é fiel, ele não é leal, ele não tem profundidade. É isso. Então, tipo assim, você ama, ele diz que te ama, mas o laço é fraco, tá? Ele te ama, mas aí você diz, não vou fazer isso, ele já não te ama mais. Acabou. Né? Agora, você não deixa de amar por causa disso. Então, ele não me amou, porque ele não tem essa capacidade de amar. Mas eu amei, e amei profundamente, porque eu tenho essa capacidade de amar, a Deus. entendeu? E vou continuar, e é isso. A gente tem que entender que não é questão de ser narcisista, mas isso está dentro das relações e a gente precisa aprender a enxergar as coisas. E valorizem-se, mulheres, e homens também, porque existem muitas mulheres narcisistas. Sim. Um beijo pra vocês e a gente volta. Beijo, Vivi. Beijo, Maria. beijo. Tchau. Até o próximo.